Olá, sejam todas bem-vindas. Esse é o meu canal. Meu nome é Luzia Dias, eu sou psicóloga clínica. Eu tenho um livro chamado Tudo Bem Ser Forte e Doce e este vídeo é para fazermos juntas o meu segundo TRC que tem aqui dentro. TRC é a tarefa de casa. Quem conhece um pouco da minha história sabe da minha história como fui diagnosticada míope, né? E que tarefa de casa era a única coisa que eu tinha nota boa na escola, porque era a possibilidade que eu tinha de enxergar, né, a tarefa e poder fazer alguma coisa. Mas na escola eu não me saía muito bem, porque na escola, como eu não tinha sido diagnosticada como uma míope, né, então eu fazia careta para enxergar a lousa, e aí fazendo careta, a professora entendia que eu estava fazendo careta para ela, me denunciava para o meu pai todos os dias, né, que meu pai chegava em casa, que a minha professora tinha reclamado para ele de mim, eu apanhava. Então eu sabia que todo sábado, 5 da tarde, eu apanhava. Porque a professora falava, sua filha faz careta para mim, sua filha continua fazendo careta. E ninguém sabia o porquê eu estava fazendo careta, que eram as questões da miopia. Então, depois que eu ressignifiquei toda essa história, que eu tirei aquela bagagem do peso, da culpa, né, da raiva, de não ter sido salva por quem deveria me proteger, que seria meu pai, que era míope também, mas não soube ter, para aquela época, não soube ter esse olhar, né? Então, depois que eu liberei perdão para todos eles, ressignifiquei, entendi que eu sou autodidata e hoje eu ensino, faço instruções aqui para mulheres. E por isso que eu coloquei TRC no meu livro, porque em muitos momentos eu percebo que às vezes as pessoas querem uma coisa prática, uma receita. O que eu faço com isso? Bom, é isso daqui. Se você já sentiu que está vagando de forma exagerada, né? Que você está flutuando demais na vida, não sabe o que fazer. Ou às vezes você está reagindo a situações que às vezes são pequenas. E aí você também não sabe o que fazer. Não sabe às vezes como se policiar. As pessoas falam assim: "Ah, eu queria controlar determinada situação, eu queria me policiar com determinada circunstância". Você não consegue fazer isso, porque muitas vezes isso é automático, né? Acontece. É uma explosão, uma reação explosiva a determinadas situações que te trazem lá em algumas situações da sua vida. Então, é sobre isso que a gente vai começar a treinar hoje. O que é esse todo, essa bagagem aí que tanto te angustia? Vamos começar a olhar para essa bagagem emocional, tá bom? Quero dizer a vocês que esse vídeo eu tô gravando amorosamente aqui da minha casa, aqui no sertão, né? E fico muito grata e feliz pela oportunidade de estar aqui com vocês. Bora lá. O que são essas bagagens, né? Só para você entender muito bem. O que são essas bagagens? São expectativas que nós colocamos, são experiências, medos, culpa, que ao longo da nossa história a gente vai acumulando. Já expliquei para vocês aqui que o nosso cérebro, o nosso inconsciente, ele é atemporal. Então, o que te acontece hoje, pro seu inconsciente, não tem o ontem e o hoje. É uma linha só, é atemporal. Então, o que aconteceu comigo lá na minha escola, né, quando eu tinha 7 anos, tá aqui, pro meu inconsciente, no aqui e agora. Ele pode ser pensado, resgatado a qualquer momento. Só que à medida que eu vou tomando consciência dessas coisas que eu recalquei, que eu não quero olhar, que eu meio que bota lá no fundo do baú, quando eu vou tomando consciência dessas coisas, a vida vai ficando mais plena, mais leve. Quando eu vou entendendo os meus medos, minhas culpas, as expectativas, as coisas que eu coloco sobre os outros, né? Mas que aquilo tem a ver sobre a minha história, tá? Hoje eu vou te ensinar como identificar, compreender e começar a esvaziar essa bagagem para viver uma vida mais plena. Com o TRC, já disse, tá aqui. Esse hoje especificamente, gente, está na página 41. Aí eu queria dizer para vocês assim, né? Toda bagagem pesa, toda mala pesa. Já ouviu falar a expressão de mala sem alça? Mala sem alça é um negócio que já pesa. E é um negócio que como é que você vai carregar? E para o inconsciente é exatamente isso que acontece. É as coisas que você vai trazendo e vai carregando ao longo da sua história. E que por lealdade à sua história, muitas vezes você não quer deixar para trás. Então vamos começar a nossa aula. Trouxe hoje meu cafezinho.
Eu acabei de almoçar, então assim, esse é o pretinho depois do almoço. Não sei se vocês têm esse hábito aí, mas aqui no Nordeste faz o calor da molesta, mas o cafezinho tem que ter. Agora, gente, eu acho que tá fazendo 34 graus, talvez até mais. Ai, expectativa, realidade, né? 34 tá ali marcando, mas na verdade tem lá uns graus a mais. Mas enfim. Bom, eu quero que você pegue aí lápis e caneta, né? Eu tenho um curso de escrita terapêutica, gente, incrível, que você desenha o seu caderno assim, você faz seu caderno do zero, você desenha seu caderno no seu mundo imaginário aí, depois você vai lá e constrói seu caderno. E é um curso e eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, se você tiver interesse de aprender comigo escrita terapêutica, essa é uma grande oportunidade. Nesse vídeo aqui, eu quero que você pegue lápis, caneta, papel, um caderno e comece a escrever livremente, identificando padrões que se repetem na sua vida. Então, veja só. Quando eu estava na faculdade, eu percebi que eu estava escrevendo a minha iniciação científica, eu percebi que toda vez que eu ia para orientação, eu estava com um dos olhos inflamados. E uma amiga brincou comigo uma vez e ela falou assim, nossa, Luzia, nós vamos chegar no mestrado assim, ó, uma semana assim, outra semana assim. E ela tava brincando comigo, era comigo, porque ela não tinha as inflamações oculares, né? E aí, quando ela falou aquilo foi um insight que eu falei assim, opa, peraí, eu preciso olhar para alguma coisa. Tá se repetindo o ciclo. Se repetindo de uma forma que eu não estava tendo consciência naquele momento. Mas a fala dela veio o insight, deu uma cartaz aqui, eu falei, opa, né, vamos olhar para isso. E realmente era aquilo que estava acontecendo. Era uma sabotagem, né? O meu inconsciente estava lá com o mecanismo de defesa dele, maravilhoso, assim, dizendo assim, não, você não está autorizada a dar um passo adiante com relação à educação, a se sentir inteligente, a se sentir deste lugar, dessa consciência, né? E aí foi onde eu fiz todo um resgate de uma história, eu conto em outro vídeo sobre isso, o resgate da minha história, de como foi que eu fiz, para tomar essa consciência de que eu era inteligente, sim, e trazer isso para o meu mapa na consciência, tá? E o mapa é assim, ó, você começa a anotar, identificando o padrão que se repete na sua vida, e você vai começar a notar reações que são desproporcionais. Então, exemplo, toda vez que eu estava diante de uma situação que eu percebia que era uma injustiça, eu me afetava muito e era desproporcional. Às vezes as coisas nem eram comigo, e não era um processo de empatia, gente. Era algo assim que era desproporcional mesmo, eu me desregulava. Então, se eu visse uma reportagem falando que tinha acontecido alguma coisa com uma criança, que tinha acontecido alguma coisa com uma situação que eu identificava como injustiça, pá, gatilho, injustiça. Aquilo pra mim era tanto, 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 e eu me desregulava. Por quê? Porque lá no meu inconsciente, o que eu passei na escola foi uma injustiça. Sendo assim, tudo que era injustiça era um gatilho para mim. Então, comece, pegue lápis e papel e coloque, liste mesmo assim, ó, 3 situações da sua vida que você já passou, que você percebeu que as coisas se repetiram. Às vezes, as situações são diferentes, mas o fim, né, no caso para mim, injustiça, é igual. Então, comece a identificar esse ciclo que se repete, né? Porque a vida, ela é cíclica. Mas e por que algumas coisas se repetem? Que lições ou que lição é essa que a vida está te ensinando ou tentando te ensinar, mas que você insiste em não aprender e aí a lição repete. Então, comece a listar. Pega o papelzinho e liste. Porque aí são as bagagens, né? Essas bagagens emocionais que você vai acumulando aí ao longo da sua história. Então, se pergunte, por que você acumula essas bagagens? Por que você acumula essas situações? Que lealdade é essa, a sua história, a sua vivência, que você não quer viver algo novo? Porque realmente o novo trata-se de uma mudança. E toda mudança precisa que você saia da zona de conforto. E ninguém quer sair da zona de conforto, porque o nosso cérebro, ele quer poupar energia de vida para viver, para sobreviver. Então, ele não quer mudança. Então, você, para gerar a mudança, você precisa tomar consciência de que aquela mudança realmente será melhor para você. Então, uma das coisas que eu percebo que a gente não vai para este lugar novo é
a síndrome da impostura. Porque tudo que é novo, você vai ter que se responsabilizar pelo aquele novo. Então, é melhor você dizer que você não tem competência para aquilo ou que você vai sabotando a sua jornada ao longo da história. Eu dei uma mentoria aqui em casa ontem e que eu perguntei para as mulheres por que nós tínhamos medo de prosperar, né? Então, a consciência que veio para nós foi medo. Quanto mais a gente vai tendo responsabilidades, prosperar quer dizer, você sempre vai somar responsabilidade. Somar responsabilidade tem um peso, né? Das pessoas olharem para você e você dar conta daquilo. Então é melhor não prosperar. Aí a gente vai se sabotando, as coisas vão acontecendo. E aí vai ficando as coisas acumulada. Porque chega uma hora que aquelas lições ficam repetindo a mesma coisa. Então essas bagagens, as coisas que a gente vai acumulando na vida, dessas lealdades, vão apenas nos mantendo exatamente onde nós estamos agora. Então é melhor não esvaziar essa bagagem, porque eu vou ter que ir para algum lugar que eu desconheço, então não. Então, para proteção, então você fica exatamente aí aonde você está. Uma outra coisa que eu identifico é a síndrome da heroína, né? A gente insiste em querer salvar todo mundo, porque é melhor ajudar todo mundo do que ajudar a si mesmo. Porque ajudar a si mesma é se responsabilizar pelo resultado, é ser protagonista. E é melhor, né? Aí eu vou conversar aqui com as mulheres cristãs, é melhor a gente dizer assim, ó, eu vou orar e Deus vai fazer. Eu vou orar e Deus vai agir, tá? E a sua responsabilidade nessa história toda? Muitas vezes a gente não quer se responsabilizar. E aí por isso que a gente delega para Deus, porque a gente não quer fazer. Mas as coisas dos outros a gente faz. Por que será? Por que essa heroína tanto nos visita, né? E as bagagens que a gente acaba acumulando eu tenho medo de dar conta das minhas coisas, mas eu tenho coragem de ajudar os outros. E aí eu pego as coisas dos outros para fazer, justamente para mim me sobrecarregar e não fazer nada para mim. Porque se eu fizer para mim, eu sempre vou ter que estar fazendo e vou ter que estar saindo daquele lugar e saindo. E a vida é uma escada, então eu sempre vou ter que estar subindo um degrau. Opa, é muita cobrança, eu não quero, é melhor não. Chama essa consciência aí. E aí você tem que entender assim, ó, você não faz isso porque quer. Isso é um sistema de proteção para a sobrevivência, para que você se mantenha exatamente aí onde você está. Então você não muda, não é porque você não é capaz. Você não muda porque tem conteúdos aí do seu inconsciente que você insiste em guardar, deixar quietinho, para não mexer. Viável, desculpa aqui o português, né? Mas a gente precisa se chocar com essas histórias para poder mudar. Eu estava ensinando ontem na mentoria dizendo assim, é preciso um pouco de revolta para que você deixe toda essa história e vá para algo novo. Você deseja de verdade sair deste lugar. Então, vamos começar o processo de esvaziar a mala. Primeira coisa, você vai nomear o que está nessa bagagem que está te atrapalhando. Então, vamos olhar para essa bagagem. Que bagagem é essa que eu carrego? O que eu mais identifico em clínica, o que eu mais identifico em mentorias com mulheres é medo. O medo ou culpa? Gente, são os dois primordiais. O medo ou culpa. Então, comece caçando pelo medo ou pela culpa que você vai achar alguma coisa ou um monte de coisa, que você vai se assustar até. Mas é sempre o medo ou culpa. E aí você começa a olhar e fala assim, pera ainda, qual é a origem disso? Então vamos lá. Quando eu inflamava meus olhos, qual era o medo? O medo era dar conta da responsabilidade de escrever a iniciação científica. Qual o medo? Lá da infância. Depois, meu pai foi uma vez lá em São Paulo me visitar, quando chegou lá. Aí meu pai me via estudando. Ele, minha filha, você já tem 3 tias que são cegas por problema de visão. Você não tem medo, não? De dar algum problema também nos seus olhos, porque você já tem uma miopia tão alta. E aí, gente, eu olhei e eu falava, não, pai, porque a minha força de vencer, o meu desejo de vencer na vida era tão forte, que aí não me fazia enxergar aquilo, não tinha vindo para a consciência, né? E a sabotagem foi a inflamação dos olhos, tá?
Então, veja, o medo, né, de não dar conta daquilo tudo era o que vinha para mim com mais frequência. E aonde estava a origem? A origem estava em a filha que poderia não agradar aos pais. Porque, na verdade, meu pai era chamado na escola frequentemente para as professoras prestarem queixas de mim. Porque eu não fazia lição, porque eu não conseguia aprender. Aí elas tomavam a tabuada na época, né? A tabuada era para sabatina. E aí a tabuada também tinha lá a palmatória. Aí lá, Luzia, quanto é 4 vezes 8? Aí eu demorava a fazer a conta na cabeça. Demorava. E às vezes eu chutava nervosa porque demorava. E aí não era o número certo. E a professora simplesmente mandava o meu coleguinha bater em mim com a palmatória. Aí, como ele tinha dó de mim, porque ele já tinha me batido meio mundo de vez, aí a professora pegava a palmatória da mão dele, batia na mão dele com muita força e depois vinha lá e batia em mim. Então, eu chegava em casa com as mãos roxas, mostrava para o meu pai, esperando que o meu pai dissesse assim, não, eu vou lá na escola, não vão fazer isso mais com você. Mas não era isso que acontecia. Meu pai falava assim, estuda que não vão te bater mais. E aí, depois ele mudou a frase, ele falava assim, estuda para ser gente. Então, aquilo ficou na minha cabeça. Então, quanto mais eu conhecia, quanto mais eu sabia das coisas, né, eu ia ser gente. Então, era melhor continuar no lugar ali da sabotagem. E por muito tempo, eu realmente não quis me responsabilizar, porque eu sabia que a cada vez mais as responsabilidades só aumentariam e eu não iria conseguir me manter na zona de conforto. Fiz a iniciação científica, depois da iniciação científica ganhei prêmio, apresentei esse trabalho em congresso, só depois que eu demorei 1 ano, gente, para implementar o PIBIC, aí passou só na iniciação científica da faculdade. A minha orientadora não deixou, falou, não, você tem que ir para a CNPq, para você receber bolsa, né, do governo. E aí, no ano seguinte, foi quando eu já tinha entendido todas essas coisas, tomado consciência de todas essas coisas, desapegado da lealdade ao meu pai, da filha que foi para faculdade para estudar para ser gente. Quando eu me desvencilhei de tudo isso, quando eu ressignifiquei a minha história, comecei a contar outra história de mim mesma, levou 1 ano esse processo. Aí eu fui lá, implementei essa iniciação científica de novo, passei CNPq, ganhei o prêmio. Gente, eu preciso me levantar para pegar o prêmio, porque eu não ia falar do prêmio. Mas aí eu falei do prêmio, eu tenho que mostrar para vocês. Pera aí. Ainda bem que tá aqui do lado. Gente, aqui o meu prêmio, tá? De iniciação científica. Tomara que não desfoque. Aqui. Tá vendo? Foi em 3º lugar, porém, para psicologia, na época, foi muito importante, porque tinha muitos anos que nenhum aluno da psicologia tinha ganhado esse prêmio. Na verdade, a faculdade só estava ganhando mesmo só odonto e veterinária, porque tinha mestrado nessas 2 áreas, psicologia não. Então, ganhar no 3º lugar era praticamente o 1º lugar para a psicologia, depois de um jejum de muitos anos. Mas, assim, aquilo abriu uma possibilidade, uma perspectiva aos outros alunos, que foi incrível. Mas foi 2 anos de trabalho. 1 ano para curar a minha história e outro ano fazendo a implementação do projeto, né? Que eu tinha passado CNPq, bolsa do governo e depois o prêmio. Quando eu fui implementar o trabalho, a defesa que eu fiz, eu ganhei esse prêmio. Então foi incrível, foi assim, sensacional, tá? Eu queria fazer com vocês rapidamente aqui uma técnica para que vocês... Isso não tá aqui no livro, é exclusivo cá para nós. Para que você comece a tomar consciência de que bagagem é essa que você está carregando, que se você ressignifica essa história, se você vai para este outro lugar que a vida está te aguardando. Eu sempre digo assim, que a vida ela tá como uma escada para você ir para o próximo andar, que a cada degrau que você sobe, você permite que outra mulher suba um degrau também. De que lugar é esse? Então eu quero que você pause esse vídeo, vá lá para o seu canto de paz, que foi aqui o TRC1. Vá para o canto de paz agora. Se conecte comigo agora.
tá? Eu quero que você respire fundo agora, bem fundo. Solta. Faz de novo. Solta. Toda vez que você chegar no seu canto de paz, faça isso 5 vezes. Lá no meu curso, eu dou uma aula de respiração para você trazer a presença plena. No canto de paz, é o lugar onde você escreve, é o lugar onde você escuta e se escuta. Mas só depois que você desacelera. Vai para o seu canto de paz, respira e livremente pegue a caneta e escreva. Escreva, escreva, escreva. Deixe sua mente ir se organizando através da escrita. Para que você encontre quais são suas crenças. Qual que é este lugar que você realmente deseja, sonha, quer ir e que talvez você não esteja indo ainda por algum motivo e às vezes é muito pouco, às vezes é tão pouco. E procure agora o que foi na sua história que talvez esteja te impedindo aí de ir para um novo lugar. Que bagagem é essa que você carrega? Que lealdade é essa que você está aí cumprindo? Por quê? Para quê? Para quem? Como? Coloque a mão no teu coração e diga: eu me perdoo. Eu perdoo a minha história. Eu perdoo todas as pessoas que, mesmo me querendo bem, me fizeram mal. E eu olho agora para a bagagem da minha vida que eu carrego, com a lealdade de quem está fechando o zíper e carregando essa mala sem nenhuma consciência. Eu me perdoo porque eu me cansei. Olhe agora para sua mala, para essa bagagem. Pegue no zíper. Agora abra esse zíper e com muita compaixão abra essa mala. E vamos escolher aí nessa mala um item para retirar. Alguém, uma pessoa, uma situação que você passou de medo, de culpa, de expectativa, de alguma coisa que projetaram em você e você por algum motivo não cumpriu com essas expectativas. Escolha um item e pegue esse item. Agradeça, porque foi depois deste evento, mesmo que ruim, mesmo que difícil, mas você aprendeu algo novo. Pegue esse item e diga: gratidão, muito obrigada. Tire da sua mala esse item. Coloque do lado. Agora se imagine mais leve. Se imagine plena. Se imagine íntegra agora. Agora comece a olhar para essa mala e pergunte para você: e se eu tirar tudo isso daqui? O que fica? Ou o que vai ficar de verdade? O que eu ainda vou continuar carregando e que lealdade é essa? Quais são as transformações possíveis que vão acontecer depois de você começar a tirar cada item dessa mala? O que você acha que vai começar a acontecer? Olha, eu tenho certeza que você vai reduzir os níveis de estresse e de ansiedade. Eu tenho certeza
que você vai começar a tomar decisões mais conscientes. À medida que você for tirando um, eu tenho certeza que você vai ter relacionamentos mais saudáveis, sem expectativa de agradar, nem de ser agradada. Eu tenho certeza disso. Agora eu quero te pedir, se você esteve aqui até agora, curte esse vídeo, compartilha para aquela sua amiga. Mas acima de tudo, eu quero que você tome consciência agora, chame essa consciência, escreva aqui qual foi o item que você retirou da mala. Coloca aqui no mundo físico, aqui ó, no presente. Você não é o peso que você carrega. Você é quem você decide e você é aquilo que você deseja ser. Você é hoje tudo que o seu coração acreditou ontem. Quando você decide, você toma a decisão, você se posiciona. E posicionamento é tudo. Até o próximo vídeo.